Galerinha, vamos encerrar então a nossa revisão de função do primeiro grau para nono ano, né? Com o questionário 14, eu já vou aproveitar, vou colocar outras coisas que o questionário 14 não envolvia, mas que é importante para a gente dar o fechamento, tá? O que nós vamos ver é o estudo do sinal de uma função. O estudo do sinal de uma função, na verdade, é você verificar, tá? Para quais valores de x o y daquela função é positiva, para qual valor de x o y daquela função é zero, e para quais valores de x o y daquela função é negativo, é abaixo de zero. Tá? Isso é estudo do sinal de uma função. Então vamos ver aqui, ó, eu coloquei aqui as duas lousas, dá para a gente fechar esses conceitos, tá bom? O questionário 14, ele falava o seguinte: para quais valores de x a função y é igual a 4x menos 8 é positiva? Ou seja, para quais valores de x o y será maior que zero? Eu coloquei o gráfico aqui para ilustrar tudo, né, porque eu vou complementar, mas na verdade, quando eu tenho uma lei de formação e eu quero estudar o sinal de uma função, eu tenho que perceber se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso, a função é crescente, né, o coeficiente a é 4, ela é crescente, tá? E eu tenho que estudar, ou tenho que calcular o zero da função. Vamos lá, calcular o zero da função, no lugar do y, eu ponho o zero. Então eu tenho aqui que 0 é igual a 4x menos 8. O 8 que está subtraindo no segundo membro passa para o primeiro somando, fica 8 é igual a 4x. O 4 que está no segundo membro multiplicando passa para o primeiro dividindo. O x é igual a 8 dividido por 4. 2 é igual a x, ou x é igual a 2. Tá legal, tá? No formulário tinha igual, não é igual, tá? Os sinais aqui são tudo de maior, tá bom? Foi um erro ali, tá? Então não é a igual a 4, x igual a 4, x, é tudo sinal de maior, tá bom? E a gente corrige isso agora, tá? Então o que que acontece? O x é igual a 2 significa que essa função, tá? O zero da função, ou seja, o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo x, é onde o y é 0 e o x é 2. Mas, na verdade, eu não preciso de um gráfico, tá? Se eu tenho o zero da função e se eu sei que a função é crescente, em uma função crescente, o y vai ser maior que zero, ou seja, maior que zero significa, ó, aqui eu tenho x. Tudo que está acima do eixo x, o y é positivo. Aqui eu tenho x. Tudo que está abaixo deste x, o y é negativo. Tá legal? Então, o y vai ser maior que zero, o y vai ter valores positivos para qualquer valor de x maior que 2. Reparem que o 2 é zero de uma função. Então, em uma função crescente, o y vai ser maior que zero para qualquer valor de x maior que o zero da função. Como esse zero da função aqui é o 2, o x vai ser maior que 2. E a gente consegue perceber aqui, ó, qualquer valor de x maior que 2, o y está no quadrante, no eixo positivo. Tá? Ou seja, os valores de y aqui são tudo positivos. Qualquer valor de x maior que 2, os valores de y são positivos. Agora, o y será igual... O exercício não pediu isso, tá? O exercício perguntou para quais valores de x a função é positiva. A função é positiva para valores de x maiores que 2. Valores de x maiores que 2, a resposta seria aqui. Simplesmente a gente acaba aqui, tá? Então, esse questionário. Então, para você saber o sinal de uma função, você coloca no x 0, no y 0, desculpe, e calcula o x. Se ela é positiva, ele será maior que 0 para qualquer valor de x maior que 2, tá? O 2 é o zero da função. Agora, aproveitando o gancho, a gente já vai completar outros raciocínios importantes para você trabalhar estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Tá? O y vai ser igual a zero sempre, seja a função crescente ou decrescente, o y será igual a zero quando a reta intercepta o eixo x. Ela intercepta o eixo x no zero da função. Então, nesse caso, o y vai ser igual a zero para x igual a 2, que é o zero da função. Então, seja crescente ou decrescente, tá? O y será zero, tá? Eu coloco no lugar do y 0, eu calculo o valor de x. Ou num gráfico, o y será 0, onde o gráfico, a reta, corta o eixo x. Tá? Então, o y será igual a 0 para x igual a 2.
E numa função crescente, o y será menor que zero, ou seja, ó, menor que zero está aqui, ó, valores abaixo de x, o y é negativo, menor que zero, para qualquer valor de x menor que 2. Reparem, ó, qualquer valor de x que eu tiver aqui, o y será negativo. O y estará aqui abaixo do eixo x. O y será negativo. Então, para qualquer valor de x menor que o zero da função, o y é negativo. Então, só para a gente fechar aqui, ó, função crescente. Numa função crescente, o y é positivo para qualquer valor de x maior que o zero da função. Como o zero da função é 2, está aqui, ó. O y será negativo, menor que zero, para qualquer valor de x menor que o zero da função. Então está aqui, ó, x menor que menos 2. E, consequentemente, o y será igual a zero no zero da função, onde o gráfico corta o eixo x, no caso aqui, para x igual a 2. E quando eu tiver uma função decrescente, essa aqui é uma função decrescente, ó, menos 2, o a é menos 2, ela é uma função decrescente. Repare que numa função crescente, o ângulo formado entre a inclinação da reta e o eixo x é um ângulo menor que 90 graus. Já na função decrescente, o ângulo formado entre a inclinação da reta e o eixo x é um ângulo maior que 90 graus. Então aquela é crescente, ângulo menor que 90 graus. Aquela é decrescente, ângulo maior que 90 graus. Legal. Se eu quero saber o sinal de uma função decrescente, eu também não preciso necessariamente do gráfico, tá? Eu vou achar o zero da função. No lugar do y eu pus o zero. Zero é igual a menos 2x mais 4. O 2 que está subtraindo passou somando. 2x é igual a 4. O 2 que está multiplicando passou dividindo, x é 4 dividido por 2, x é igual a 2. Então, o y será igual a zero no zero da função. Ou seja, se eu for ver graficamente, o y é zero, onde o gráfico corta o eixo x. Até aqui também, ó, o y é zero, onde o gráfico corta o eixo x. Tá? Então, o y é igual a zero para x é igual a 2, o zero da função. Já numa função decrescente, ó, o y será maior que zero, ó, tenho aqui, ó, positivo, ó, o y será maior que zero. Reparem que é para qualquer valor de x menor que o zero da função. Então eu nem precisaria do gráfico aqui, ó, qualquer valor de x menor que 2, o y está aqui, ó, positivo. Então o y é maior que zero para x menor que 2, ou seja, para qualquer valor de x menor que o zero da função. E o y será menor que zero, ó, aqui o y negativo, ó, o y menor que zero, para qualquer valor de x maior que o zero da função. Ó, qualquer valor de x maior que o zero da função, eu tenho o y negativo. Então o y será menor que zero para qualquer valor de x maior que 2, que é o zero da função. Então, na verdade, também aqui eu não precisaria do gráfico. Se o zero da função é 2... E se eu sei que a função é decrescente, o y é maior que zero para qualquer valor de x menor que o zero da função. Y maior que zero, qualquer valor de x menor que o zero da função. E o y é menor que zero para qualquer valor de x maior que o zero da função. Então, ó, qualquer valor de x maior que o zero da função, o y é negativo. Então aqui, pessoal, nesse último questionário, nesse último vídeo, nós temos a análise do sinal de uma função do primeiro grau. Sinal de uma função é para quais valores de x o y é positivo, maior que zero, para quais valores de x o y é negativo, menor que zero. Importante que você, de repente, volte e entenda a condição do sinal quando a função é crescente e a condição do sinal do valor de y quando a função é decrescente. Você entendendo isso, você resolve qualquer exercício que fale sobre sinal de uma função. Beleza, galerinha? Então nós estamos terminando aqui essa playlist. É legal que você tenha assistido do questionário 1 até o 14 para entender todo o raciocínio. Nós estamos encerrando aqui a nossa playlist, dando uma revisãozinha aí básica, né? Básica, dos conceitos básicos de uma função do primeiro grau para os meus alunos do 9º ano, mas vale para qualquer um que começa a aprender função do primeiro grau. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra aí em qualquer uma das playlists do É Nóis na Mate. Valeu, galerinha, por estar no É Nóis na Mate. É nóis, um beijo para vocês. Acesse qualquer playlist e aprenda, estude, treine. É nóis, galerinha. Valeu, é nóis.